Seja muito bem-vindo ao programa Educação Financeira. Gente, esse programa tem trazido muito conteúdo para ajudar você em sua casa ou nos seus negócios a gerir melhor a sua administração financeira. Mas com detalhe, com base bíblica, porque nós precisamos ser mordomos fiéis. E quer ver um mordomo fiel, um contador. Contador é aquele que tem que deixar tudo anotado na ponta do lápis, reconhecer os números, referendar, avaliar, justificar, ou seja, tem que fazer conciliação bancária, tem muitos termos aqui. E hoje, com alegria, estou aqui novamente com o Ozevaldo. Ozevaldo, um breve currículo. Seja bem-vindo. Quem é o Ozevaldo aqui? Fala para as câmeras. Eu sou o Zevaldo Cardeal de Magalhães, contador há mais de 40 anos e estou no escritório de contabilidade há 24 anos, temos lá 25 profissionais. Eu, minha esposa, meus dois filhos são todos contadores Quer dizer, pós-graduados. casado com a Soraya, Mulher abençoada, o filho o filho também abençoado, casado também, e a filha. e a filha, todos contadores. Ozevaldo, nós fizemos um programa aqui sobre sucessão. Como é difícil que algumas empresas familiares, né, elas cresçam e continuem. E você está dizendo que é uma vida abençoada, porque é você, a esposa e os filhos. É bom trabalhar em família? É muito bom trabalhar em família, a única coisa é que tem que aprender a ceder. Nós temos que conversar, negociar e aprender a ceder e mandar também, né? É o que eu falo, né, Ozevaldo? Mora junto, trabalha junto, é muito tempo junto, né? Ozevaldo, o nosso assunto aqui é na área contábil, né? Muita gente aí está errando nas finanças. Muito empresário, muita pessoa física, acaba fazendo ou conta errada, ou misturando dinheiro, né? Eu sempre digo que o caixa é o dinheiro da empresa, bolso é o dinheiro da família, e quando há essas misturas vai dar problema. Então vamos à primeira pergunta, né? Você como especialista, né? Qual o erro mais comum do pequeno empreendedor? O pequeno empreendedor já começa que às vezes ele não tem conhecimento ou habilidade no que ele está fazendo. O primeiro passo para você abrir um negócio é você conhecer o teu produto e saber onde você quer chegar. Se você sabe onde quer chegar, conhece o produto, fica tudo mais fácil. Aí na hora que você começar a trabalhar, você não pode misturar a parte financeira da pessoa jurídica da pessoa física. A tua pessoa física tem que viver dos lucros, daquilo que sobrou, daquilo que você já ganhou, e não daquilo que simplesmente entrou na empresa. Você, por exemplo, compra um produto lá por R$100 e vende por 150. Mas você tem que vender 500 produtos para poder começar a ter lucro. Aí quando você começa a ter lucro, você pode gastar a partir dali. Mas não, o primeiro rendimento que entra, já ganhei 50% do valor. Não é assim não, infelizmente. Quer dizer, não é o dinheiro que está no caixa da empresa. O dinheiro que está no caixa da empresa ainda vai ter a tributação, ainda tem que pagar as despesas, tem custos, então não é tão simples, né? E você falou uma coisa interessante, viu, Ozevaldo? Chamando aqui a atenção que às vezes a pessoa vai montar um negócio, mas ela não estudou o negócio que ela está montando. Então não estudou, por exemplo, tributação. Você tem algum exemplo disso? A pessoa assim, ó, montei um negócio, comecei a vender, mas descobri que calculei errado. Eu tenho casos de clientes que veio nos procurar depois de estar já com um grande problema, que aí às vezes é insolúvel. A solução foi partir para outra situação. Ou seja, ele comprava produto importado em São Paulo para vender em Curitiba, competindo com as grandes marketplaces, e eles não sabiam como era a tributação. Não teve a orientação necessária, ou seja, quando você compra um produto importado de outro estado que você traz para o estado de origem, no caso para o Paraná, você tem uma tributação além, que seria o diferencial da alíquota. Isso às vezes lá de 15% a 20% de diferença. Só um minutinho, Ozevaldo. Aqui para a câmera. Você está entendendo? O Ozevaldo está explicando algo chamado diferencial de alíquota. Como é que é isso, Ozevaldo? A empresa do Simples Nacional, quando compra um produto importado, esse produto importado, quando a indústria ou a própria contribuinte importa, ele paga 4% de imposto apenas. Aí quando ele vende, né? E, então o imposto lá em São Paulo é 18%, 19%, ele só paga 4%. Aí quando chega no Paraná, é um benefício que ele tem, né? De pagar só 4% de imposto. Mas ele tem a diferença de alíquota de um estado para o outro. Aí tem que pagar os 14%, 15% de diferencial. E isso derruba qualquer um se não estiver computado no preço de venda. Então, nesse caso que está dando exemplo, quer dizer, essa empresa ela não trabalhava com vocês,
Aí Não. veio procurar você como especialista na área contábil, que vocês são, conheço você, conheço a Soraya. E daí o que aconteceu? O problema já estava feito. Já estava feito e a solução que eu falei para ele que do andar da carruagem que era para ele mudar a atividade ou então mudar o preço. Mas ele queria competir com os grandes e para competir com os grandes não é fácil, porque o grande ganha na quantidade. E ele é como ser pequeno, né? Ele tem que ganhar no preço. Então, quer dizer, ele montou tipo uma loja virtual, alguma coisa assim. Mandou uma loja virtual e ele não tinha conhecimento de mercado, simplesmente achou que ia abafar, ia detonar, ia ganhar muito dinheiro. No entanto, ele estava enganado porque a tributação não estava inclusa no sistema dele. Você que está nos ouvindo, o programa Educação Financeira, eu tenho sempre alertado que tem que ter planos, planejamento, tem que escrever, tem que calcular, seja em casa para reduzir custos ou cortar despesas, seja para montar um negócio e ser empreendedor. E o Zevaldo trouxe um exemplo muito claro. Muita gente vê esses cursinhos de youtubers, vê coisas na internet e fala, é simples, vou montar uma loja e vou pôr produto para vender. E quando ele fala de importado é isso, traz lá produto de um grande atacadista, um grande fabricante de São Paulo, traz aqui para o Paraná e vai vender. E não sabe que tem esse diferencial de alíquota, Zevaldo. É isso mesmo. E também tem cliente que já foi abrir empresa conosco e no bate-papo ali para ver se estava preparado para ser empresário, eu falei, cara, você não está preparado para ser empresário, então vá, aprenda o seu produto, aprenda a gerenciar, aí você vem aqui e abre a empresa para você de boa. Passado uns 6, 7 meses ele foi lá, Zevaldo, fecha a minha empresa. Ah, mas eu nem abri. Não é que você não quis abrir, eu fui com outro. Não é simplesmente abrir empresa, você tem que saber o que você está fazendo. E procura uma orientação com um profissional contábil que tenha conhecimento disso para poder te orientar para ter um norte, né? Ter uma noção. Hoje também é muito importante que a pessoa tenha um programa de administração financeira. Não só o que ele aprendeu no dia a dia. Uhum. Porque assim, é muito fácil você abrir uma empresa. Já vai ser difícil fechar essa empresa. E é muito fácil também abrir empresa, mas daí tem a manutenção. Porque tem impostos, tem custos, né? Então, assim, ó, de novo, o que o Zevaldo está alertando, e eu sempre alerto também ao Zevaldo, faça planos, tenha sonhos, mas põe no papel. Fazendo o mínimo de conta, o mínimo, eu falo assim, de colunas de prós e contras. A pessoa me pergunta, professor, eu vou comprar uma casa. Eu falei, então vamos lá, eu acho interessante, mas vamos aos prós e contras. Se você comprar casa ou não comprar casa. Ou do bairro A para o bairro B. Quando a pessoa começa a escrever, ela descobre o seguinte, olha, eu calculei, eu sei o que cabe no meu bolso e agora eu sei até onde eu posso comprar. Porque eu fiz a minha lição de casa. Você está dizendo, Zevaldo, que tem muita gente que tem uma ideia, tem dinheiro e fala, virei empresário. Não é assim, né? Não é assim. Em Provérbios 4:23 diz, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. No 4:26 diz, coloque todos os seus planos na mão de Deus, que eles serão abençoados. Olha o que diz o provérbio 4:26. Coloque todos os seus planos. Não é só pedir para Deus, Deus, eu quero ter sucesso. Faça um plano. Deus vai te ajudar, vai te abençoar. Mas você tem que ter um plano para você pedir para Deus. Já pensou a oportunidade de você estar sentado lá na frente de Deus e Deus fala, me apresente seus planos. E você fala, que planos? Quero ficar rico. Quero ficar rico, quero ganhar dinheiro. Você tem que colocar, olha, eu quero montar uma empresa, eu quero dar empregos, eu quero ajudar as pessoas, eu quero pagar meus impostos, eu quero... Ou seja, o plano é quanto custa, como, aonde vai acontecer. Gente, é informação, são dados que se transformam em boas informações e vão referendar o que você faz ou não faz. Ô Zevaldo, muita gente realmente se complica misturando dinheiro, né? Você lá como contador, olha só, você vê muita lá porque você vê o extrato bancário, você vê emissão de nota fiscal, você vê tudo isso. Uma vez eu fui atender, Zevaldo, uma pessoa, e ele falando muito alegre para mim lá, ele mostrou as contas, né, e eu tinha que dar consultoria financeira familiar, que era um outro caso, mas o que eu detectei, ele colocou tudo misturado. Ele tinha um negócio, ele tinha chácara, ele tinha casa na praia, e essas despesas, tudo estava no negócio dele lá. Ou seja, tá errado, né, Zevaldo? Tá, eu digo sempre para os meus clientes assim, a tua conta pessoa jurídica, que é a conta empresarial, ela é pública. Todo mundo tem direito a acesso a ela. É como você trabalhar com a tua empresa e colocar lá fora uma placa falando, hoje eu comprei tal coisa, vendi tal coisa, ganhei tanto, vendi tanto. Porque você registra tudo na junta comercial, as suas atividades.
o seu diário, você se torna público isso. Então, se você começa a comprar produtos pessoais e fazer com que a tua pessoa jurídica pague, está errado, porque como o contador vai contabilizar, por exemplo, você foi na loja, comprou uma roupa para tua esposa, ou a esposa comprou para o marido, e como que eu vou contabilizar isso? Não tem conta para contabilizar, tem que jogar como empréstimo a sócio, ignorar o lançamento, e também as contas pessoais de mercado, de escola de criança e tudo mais, é conta particular. Você tem que ter a sua conta jurídica, e na conta jurídica, só o que é da jurídica. Que é a empresa, que é as receitas que a jurídica gera e as despesas que ela também gera. Oswaldo, nesse exemplo, eu me lembro que chamei a atenção dessa pessoa porque as despesas com a chácara, as despesas com casa na praia, estava sendo tudo lançado lá. Daí eu falei, olha, ou você não tem um bom contador, né? Ou ele está omisso, ele está deixando a coisa, porque a Receita uma hora vai pegar isso, né? Se o teu contador não pede o extrato bancário para ele fazer a contabilização, a conciliação do que ocorre na sua conta corrente pessoa jurídica, teu contador não está fazendo a contabilidade correta. Que tem muitos contadores que simplesmente vão até a empresa, pega a quantidade de faturamento e calcula o imposto para ele pagar e está feita a contabilidade. Não é isso. A contabilidade é feita de despesas e de receitas e tudo isso tem que prestar conta ao fisco. Se for só pegar a receita e calcular o imposto, isso você pode fazer num programa simples. Você faz sozinho. Então presta bem atenção no tema de hoje, a gente está falando aqui sobre caixa, o bolso, ou seja, não misture o dinheiro, tá? O dinheiro da família é um dinheiro, o dinheiro da empresa é outro dinheiro, porque a Receita Federal vai acabar pegando isso. Você começa a depositar dinheiro na empresa lá e peraí, cadê a origem disso? Tem uma nota fiscal, né? Você vendeu o produto ou vendeu o serviço, ou pior, como o Zé está falando, comprou roupa para a esposa, ou comprou uma televisão, ou comprou algum produto que não é do negócio. Na pessoa jurídica, todo o dinheiro que entra, ele tem que ser tributado. Então não tem como você tem que fazer... ter origem. Tem que ter origem e tem que ser tributado. Uhum. 99% dos recursos que entram numa pessoa jurídica tem que ser tributado. Se o recurso é pessoal, é particular, você coloca na tua conta a pessoa física, que não vai ser auditada, não vai ser fiscalizada, nem há correção ou conferência disso. Só se houver uma CPI ou cair em algum problema que venha a mexer com a tua conta física. E para mexer na tua conta física, só com autorização judicial. Já na conta jurídica, qualquer fiscal de qualquer órgão pode exigir que você apresente a sua conta jurídica. Porque lembrando, gente, olha só, tem a prefeitura, tem o estado e tem o governo federal. Ou seja, a gente tem uma carga tributária altíssima, são muitos impostos, então assim, a movimentação financeira de uma empresa interessa muito para o fisco. Sim. Seja ele municipal, estadual ou federal. Oswaldo, está muito boa a nossa conversa, daqui a pouco nós vamos para o segundo módulo, mas eu quero dar uma introdução aqui do que a gente vai falar, tá bom? Por exemplo, se eu compro uma roupa de criança, eu tenho uma loja de criança, montei uma loja para vender roupa de criança, e comprei por R$100, né? Aí eu falo assim, eu quero 50% de lucro. É simples assim eu pegar R$100, jogar 50% em cima, vender por 150. Porque o que eu estou fazendo aqui, essa provocação, Zé Valdo, é que muita gente se acha empresário e acha que é simples, é só fazer isso e não calcula, entendeu? Não sabe o que é margem de lucro, não sabe a tributação, não sabe cuidar. Por isso que a gente está um alerta aqui. Não misture dinheiro da família com o dinheiro da empresa. No começo, tudo bem, porque a empresa está começando. Mas depois cada um vai andar com o seu dinheiro. A família vai sobreviver como? Do prolabore, né? Do lucro. Ou seja, tem a origem e tem as despesas, tem como fazer os lançamentos corretos. Então, para o segundo módulo aqui do nosso Educação Financeira, eu vou conversar com o Oswaldo para a gente fazer cálculo. Oswaldo, montei a minha lojinha de vender roupa de criança, fui lá para Santa Catarina, comprei uma peça por R$100, mas eu quero 50% de lucro. Muita gente pega 50% sobre 100 é 50. Então eu vou vender o produto a R$150. Gente, está errado, né? Você está fazendo uma conta muito errada. Então, olha, continue assistindo o programa Educação Financeira. Eu estou com o Oswaldo, especialista, contador, a esposa é contador, os filhos também são especialistas. Ou seja, tem um grande escritório de contabilidade e o tema de hoje é isso, né? Você pode até misturar o dinheiro eventualmente alguma coisa, mas você tem que corrigir isso que você fez, porque se você não corrigir a tempo e o fisco fiscalizar, vai dar problema. Assista agora aos nossos patrocinadores, inclusive entre em contato com eles, envie suas dúvidas, suas perguntas, nós já voltamos com o programa
educação financeira. Voltamos e estava conversando aqui nos bastidores com o Zevaldo, especialista na área contábil, tem um dos maiores escritórios aqui em Curitiba. E eu deixei no final do programa anterior, né, dizendo que, por exemplo, uma pessoa tem uma loja de roupas, de loja infantil. Ela compra um produto a preço de custo R$100 e ela quer ganhar 50%. Então ela acha que é só colocar os 50% sobre R$100 e vender o produto por 150. Primeiro, ela não vai ter esse lucro de 50%. Quem vai nos explicar é o Zevaldo. Zevaldo, por isso que é bom ter um bom contador para ajudar, inclusive, esse empresário, se ele está fazendo as contas certas, né? Com certeza. Se você tem um contador que você confia, eu digo assim que sempre tem três pessoas, três atividades que você não pode deixar de confiar, que é o médico, o advogado e o contador. Se você não confia no teu contador, está no lugar errado. Vai para outro que é muito melhor. O teu contador vai te orientar. Então, se você compra um produto por R$100, aí você tem que calcular os seus custos financeiros, o custo do frete, tem o custo, quanto tempo você vai demorar para vender esse produto. Você comprar lá em Santa Catarina, trouxe aqui, já tem um cliente para comprar. Se você faz isso de forma informal, beleza, 100, 150 ganhou R$50, ou 50%. Mas como você tem uma empresa, então você tem que calcular aluguel, água, luz, telefone, empregado, contador, os impostos, que é sobre o nosso assunto. A partir daí você tem um custo. Esse custo, você quer ganhar 50%, joga a margem a partir de você chegar ao teu preço de compra. Porque o preço de compra não é só o preço da nota fiscal, tem esses custos indiretos também. A pessoa tem que pensar, né? Despesas fixas, despesas variáveis e os impostos, né? No exemplo aqui, se a pessoa vende por 150, só de imposto pagaria quanto? Uma empresa do Simples Nacional paga apenas 3%, é 2,75% no Paraná. Mas uma empresa do lucro presumido, se ela comprar de uma empresa que dá crédito de imposto para ela vai pagar uns 12% a 15%. Se ela comprou de outra empresa do Simples Nacional, ela vai pagar simplesmente 24% de imposto sobre o produto, no caso dos R$100 Agora, já pensou, olha só, 24% sobre 150, foi embora teu lucro. Nunca vai chegar a 50%, ou seja, tem erros de cálculo que fazem com que os empresários ou pequenos empreendedores tirem dinheiro da família, que é o nosso tema de hoje, e acabam misturando, porque ele está trabalhando demais, e trabalhando demais de forma errada. Por isso que a sugestão é, tenha uma boa contabilidade que lhe auxilie, porque senão você não coloca despesas fixas, despesas variáveis, não sabe como colocar imposto. Tem gente que acha assim, eu vou colocar o imposto 10% em cima. Também não é assim, né? Tem que colocar por dentro, tem que saber como fazer cálculos. Hoje, a gente não vai estender ensinando você alguns cálculos. O que eu estou tentando passar para você é,
tenha, como o Osevaldo falou, tenha lá o seu médico, tenha o seu advogado, mas tenha um bom contador, né? Para evitar problemas até com o fisco. Osevaldo, tem outra pergunta aqui muito boa, né? Eu vejo, por exemplo, muitos, olha só, psicólogos, médicos, até advogados, que nós falamos agora, que pagam muito imposto de renda. E por que eles pagam muito imposto de renda? Eles deveriam ter livro caixa, eles não sabem o que é um livro caixa, muitos ouvintes aqui não sabem o que é. Eles não pagam carnê-leão, muita gente aqui não sabe o que é carnê-leão. E com isso, o que eles acabam fazendo? A declaração de imposto de renda no final do ano e descobre que tem um caminhão de dinheiro para pagar. Novamente, se tem um bom contador ou uma boa pessoa que faz o imposto de renda, ele alerta esse profissional que ele tem que ter ou livro caixa ou carnê-leão. O carnê-leão você faz a partir do momento que você tem a sua receita do seu trabalho autônomo e a sua despesa, que são as despesas inerentes à sua profissão. Então, um médico, dentista, advogado, psicólogo, enfim, essas profissões regulamentadas, eles têm despesas aleatórias ou despesas eventuais ou despesas fixas ou até mesmo, em alguns casos, até congresso, viagens, especializações, entra no livro caixa do profissional. Mas, em suma, o que vai no livro caixa são atividades onde o profissional não tem como exercer sem aquela despesa. Então, se um profissional recebeu no mês lá 20 ou 30 mil reais, se ele tiver 15 ou 20 ou 25 mil de despesa, ele vai pagar o imposto sobre a diferença. Se ele não tiver um livro caixa, vai estar pagando muito imposto e não tem como perdoar. Então, por isso que eu, como consultor financeiro, atendo muitas pessoas físicas, e daí eu pergunto a profissão da pessoa e eu olho o seguro de vida, a previdência, inclusive o imposto de renda. E me chama muita atenção quando eu olho o imposto de renda e vejo você não teve restituição, ainda pagou um monte de dinheiro. Mas é a vida. Não, não é a vida. É a falta de um bom conselheiro. Então, o Osevaldo falou, olha só, se você tem um livro caixa e está lá estudando, comprou uma ferramenta, participou de um congresso, tem coisas que você pode lançar nesse livro caixa que vão deduzir a sua base de cálculo e você pode não pagar o imposto, pagar menos imposto ou até ter a restituição, né, Oswaldo? É isso, principalmente médicos, né? Que ele tem lá as despesas com aluguel, água, luz, telefone, empregado, plano de saúde do empregado, despesas com vale transporte, vale alimentação, despesa com material de expediente, as despesas com o uniforme dele, despesas, enfim... Software, pode lançar? Ele tem um software, usa um sistema? Pode. Se for lá inerente à atividade dele, sim. A compra do software não, mas a manutenção sim. Então, peraí, olhando para a câmera, vocês estão entendendo? Se for inerente à sua atividade, como advogado, psicólogo, médico... Pode fazer a dedução. Agora, se você comprar uma televisão, não vai. Comprar um computador, também não vai. Mas a manutenção da televisão, a manutenção do computador, se você comprar móveis, também não vai no livro caixa. Mas a manutenção dos móveis vai. Enfim, seriam despesas essenciais à atividade do profissional. Se ele fizer um marketing? Marketing, algumas atividades são permissíveis, outras não. Outras não, né? Isso, bem lembrado. Então, olha, gente, você precisa ter uma boa contabilidade que vai lhe auxiliar se você está cobrando o preço certo, pagando os impostos corretamente. E também, dentro da lei, né? Dentro da lei, porque nós somos cristãos, pagando a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Quando é César o que é de César, é esse cálculo, né? Coloca lá suas despesas lícitas, as que vão reduzir o livro caixa e tal. E o carnê-leão, hein? Para quem não conhece, o que é esse carnê-leão? O carnê-leão nada mais é do que uma antecipação do pagamento do seu imposto de renda. Então, tem algumas atividades como cartorários, são obrigatórios que seja o pagamento mensal do seu carnê-leão. E outras atividades como médico, dentista, advogados, também tem que fazer o seu carnê-leão quando age de forma como pessoa física. Mas se ele não fizer o carnê-leão, não tem proibições ou multas, desde que não seja pego pela Receita. Tá, mas, por exemplo, ele é obrigado a fazer carnê-leão ou não? Tem algumas atividades que não são obrigadas a fazer carnê-leão, mas ele pode para fins pessoais, né? Por exemplo, um médico lá trabalha de forma autônoma, ou advogado, ou dentista, ou psicólogo, ou qualquer outra atividade profissional liberal, ele fatura lá 30 mil reais no mês.
Então ele teria que pagar 10 mil de despesa, sobra 20. Ele vai pagar ali uns 3 mil de carnê-leão. No final do ano ele já pagou 36 mil de carnê-leão. Se ele for fazer a declaração de imposto de renda no ano seguinte, que ele falar, ó, recebi 360 mil, que é 30 mil por mês, e tive 200 mil de despesa, nossa, ele vai pagar 24 mil, 30 mil de imposto. Se ele tivesse pago mês a mês, o carnê-leão, antecipado o pagamento do imposto, na hora de prestar conta com o leão, que a declaração de imposto de renda diz lá, a declaração de ajuste. Ajuste anual, né? Então ele faz um ajuste na declaração dele. Então ele pode pagar. E outros profissionais também, mesmo que não seja obrigado a fazer o livro de receita e despesa, ele também pode pagar um carnê-leão, que é uma antecipação do pagamento do imposto de renda. Então, o que nós estamos falando aqui de uma boa contabilidade é isso. Por exemplo, no planejamento financeiro familiar, eu falo para as pessoas terem reserva financeira, como ter essa reserva. Inclusive, eu dou um nome diferente, que não é reserva para emergência, é reserva para trocar o carro, é reserva para férias, eu dou nome à reserva. E o Zevaldo está explicando, olha, você pode ou não pagar o carnê, Leão, mas se você pagar, você já antecipou, já fez. Porque olha o que acontece, Zevaldo, a pessoa lá, ela tem uma receita variável, né? E daí lá no final do ano e no começo do próximo ano cai a receita. Só que ele já gastou o dinheiro. Se ele fez o carnê-leão, ele já pagou. Porque é o seguinte, pagar imposto vai ter que pagar, não tem saída. A hora que você faz a declaração de ajuste, o nome diz, é ajuste. Então agora, digamos, calculou, tem 36 mil para pagar, é muito dinheiro. E as receitas caíram no começo do ano, lá, janeiro, fevereiro, e agora ele tem que recolher. Seria melhor então para essa pessoa, seria mais previdente ela ter feito carnê-leão. Sim, o carnê-leão nada mais é do que uma antecipação do pagamento de imposto. Se ele pagou a mais, ele pode fazer a restituição. Se ele pagou a menos, vai ter uma pouca diferença a pagar. Então, como um planejamento aqui tributário é interessante. Principalmente a pessoa que ela é meio perdida nas finanças, já gasta todo o seu dinheiro, então é melhor ela se precaver. Tudo isso, professor Farinhas, nada mais é do que planejamento. Se você tem um planejamento financeiro, se você tem uma educação financeira, você vai verificar tudo isso, como é importante você fazer planos. Está em Provérbios 4, 26. Coloque seus planos na mão de Deus que eles darão certo. Uhum. E muita gente, viu, Zé Waldo, eu fico vendo aí, fica assistindo na YouTuber, gente famosa, e é isso, vamos montar loja, vamos ser vendedor, vamos fazer coisa. E daí a pessoa é o seguinte, quero montar minha empresa, mas eu não quero pagar contabilidade. Pode? O MEI é um microempreendedor individual até 6.750 por mês. Então, ele pode comprar, vender, pintar e bordar, fazer o que bem quiser, que não exige contabilidade nem assessoria, não. Só que ele não pode ultrapassar desses valores, que seria 81 mil no ano pro rata, que dá 6.750 por mês. Uhum. Mas se você quer abrir uma empresa que vai faturar seus 50, 100, 1 milhão por mês, você tem que fazer um planejamento, você tem que se preparar, você tem que estudar, tem que ir diversas pessoas para te orientar, fazer cursos de especialização, de conhecimento. Eu recomendo que você tenha uma plataforma, como é que chama? Um programa de internet, de computador, para você fazer o seu controle financeiro. Aí você pode colocar seu contas a pagar, controle financeiro, controle de estoque, tudo nesse programa. E os programas hoje não são muito caros, basta você procurar um que adeque à sua atividade. O que a gente está falando é isso, gente. Se quer sabedoria, peça a Deus, né? Tiago 1,5. Segundo de vós tem falta de sabedoria, roga a Deus, que a todos concede liberalmente, com grande alegria. Então, por exemplo, eu consulto o Zevaldo, gente, tá? Porque se eu tenho alguma dúvida numa nota fiscal, num cálculo, até, viu, Zevaldo, tem esse detalhe, né? Por exemplo, eu sou um prestador de serviços, né? Se eu presto serviço em Curitiba, é um ISS. Eu vou para Niterói, gente, dar curso lá em Niterói. Depois eu vou para Minas Gerais dar curso. Aí eu vou para o Espírito Santo. Ou seja, naquela cidade, daquele estado onde eu vou prestar o serviço, é outra alíquota, né? Tem algumas atividades que você é obrigado a recolher no município da prestação do serviço. Em outras atividades você recolhe imposto no município de origem. Então, pegando o versículo, olha só. Se eu tenho dúvida e quero sabedoria nesse assunto, eu falo com o meu contador. Se eu tenho dúvida na área de um contrato, eu falo com o meu advogado. Se eu estou com alguma dúvida da minha saúde, eu falo com o médico. E assim por diante. Ou seja, se você quer sabedoria, peça a Deus, mas também consulte pessoas ou bons conselheiros. Dentro do nosso tema de hoje, ficou em aberto uma coisa que eu queria alertar a todos.
quando você tem o seu cálculo de custo, você tem um cálculo de quanto vai custar o seu produto para você chegar à tua margem de lucro, ou quanto você quer ganhar e tudo, você tem que ter um ponto de equilíbrio, ou seja, até quanto você tem que vender para você empatar os seus custos. A partir desse momento que você, tipo, eu tenho que vender 30 mil, eu tenho que vender 1 milhão, eu tenho que vender 300 mil. A partir desse valor eu começo a ganhar dinheiro, a partir dali você começa a ter lucro. Então, se você não vendeu abaixo do seu ponto de equilíbrio, então você não vai poder tirar um centavo da empresa. Evaldo, esse é um papel do contador ou ele auxilia? O contador só auxilia. Auxilia. Então, quer dizer, ele iria auxiliar a pessoa a entender o que é um ponto de equilíbrio. Só auxilia, não é obrigação do contador explicar nada. É que eu digo assim, o economista prevê o futuro, o administrador administra a empresa e o contador relata o passado. Mas você, para verificar o presente e o futuro, você tem que ir lá no passado. Contador, o que eu faço? Contador, como é? Contador... Quer dizer, que se eu tiver um bom escritório de contabilidade, inclusive, ele me ajuda nessas dúvidas. Dizendo, olha, eu não sei o que é ponto de equilíbrio, mas, por exemplo, eu sou autor de livro. Então, por exemplo, eu sei que lá num cálculo que eu tinha feito, que se eu vendesse 1.000 livros, eu cobria o custo. Mas se eu vendesse a partir de 1.100, eu já tinha atingido o ponto de equilíbrio e dali para frente... Lucro. Então, por exemplo, ali já dava para eu ter um norte, qual que seria o valor do livro que eu queria vender. Então, o ponto de equilíbrio vai ajudar no seu preço, nesse cálculo. Gente, o programa de hoje rende mais outros programas, é muito bom conversar aqui com o Osévaldo. Você que está nos ouvindo, envia suas perguntas. Osévaldo, uma última recomendação, um último conselho para quem está nos ouvindo, que já tem um negócio, ou que quer abrir um negócio, mas ainda tem dúvidas na sua contabilidade. Eu só peço que você haja corretamente, cumpra o que diz a palavra de Deus. Todos os clientes que eu tenho, quando está com o honorário em dia, está com os impostos em dia, com o fundo de garantia, está tudo redondinho, esse empresário tem grande chance de sucesso. Não conheço nenhum cliente, nenhum empresário que está com os impostos e tudo, os seus compromissos em dia, honrando verdadeiramente, pontualmente, dificilmente ele vai ter insucesso. Agora, aqueles que atrasam uma conta para pagar outra, atrasa outra para pagar uma e vivem nessa gangorra, dificilmente terá sucesso no seu negócio. Então, vocês estão vendo, dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus, é legal, você vende, você paga os seus impostos, paga os seus funcionários, paga as suas despesas e continue assistindo sempre o programa Educação Financeira. Clique aqui, nos siga nas redes sociais. Osévaldo, Deus te abençoe, muito obrigado pela sua presença. Espero você em outros programas. E você que está nos assistindo, que Deus te abençoe. Até o próximo programa Educação Financeira.